Olá, bom dia. Eu sou o pastor Marcos Dias, o pastor de auxiliar de família da Primeira Igreja Batista de Niterói. E hoje é uma grande felicidade estar aqui junto de você para poder estudarmos juntos a nossa lição número 13, a nossa escola bíblica dominical. Ainda na nossa revista, que trata dos ensinos de Jesus no Evangelho de Marcos. E a nossa lição 13 tem como título o julgamento, a morte e ressurreição de Jesus. O nosso texto bíblico se encontra lá no Evangelho de Marcos, nos capítulos 15 e 16. E o nosso texto áureo, que é o texto que nós vamos ler agora, está lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, versículos 6 e 7, que diz assim: Ele, porém, lhes disse: Não vos atemorizeis, buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. Amém? Essas são as palavras de Jesus ao ser encontrado por aquelas mulheres, por aquelas 3 mulheres. E ele fala, sobre essa circunstância, para não ter medo, para buscar a Jesus, o Nazareno, e ele estaria com eles. Assim, hoje, nesse início de lição, essa palavra também eu trago para vocês. Não tenha medo, não se atemorize, buscai a Jesus. Vamos lá? Então, nosso primeiro subtema vai falar sobre a sobriedade de Jesus diante de Roma. É no capítulo 15, dos versículos de 1 ao 15. Ambos os tribunais, o religioso e o civil, estavam preconcebidos, porém tinham concepções antagônicas sobre o caso. Caifás, que era o sumo sacerdote, considerava Jesus culpado de antemão. Pilatos, que era o governador romano, considerou Jesus inocente e tentou buscar uma saída. Porém, em ambos os casos, Jesus foi entregue. Então, a primeira coisa que nós percebemos aqui é como as pessoas são volúveis e inconstantes. A própria multidão, que antes aclamava Jesus, agora pedia a crucificação de Jesus. Como ele fala aqui, a mesma multidão, lá na página 59, na revista do aluno, a mesma multidão que poucos dias atrás o aclamava como bendito que vem em nome do Senhor, agora gritava efusivamente: crucifica-o, crucifica-o. Hoje acontece o mesmo. Pelas redes sociais, pela mídia, pelos líderes religiosos, aprendemos sobre o mau uso da liberdade. Era de costume, na Páscoa, libertar um prisioneiro. Pilatos apresenta Jesus e Barrabás e pergunta ao povo: Quereis que vos solte o rei dos judeus? Como está lá no versículo número 9. O saudoso, pastor Fanini, ele falou que Pilatos tornou-se um grande pregador por apresentar ao povo 2 caminhos: o caminho da vida e da morte, o caminho do bem e do mal, e o caminho, a escolha entre o príncipe da paz e um assassino. E é interessante porque nós aprendemos também nessa passagem como os homens se preocupam muito mais com a sua reputação do que com a justiça. Lá na frente, vocês vão entender o que eu estou falando. Nesse caso, Pilatos deu mais valor à sua reputação do que à justiça. Afinal de contas, era um governador romano. Quantos de nós não deixamos de ajudar ou deixamos de fazer a coisa certa, com medo do que as outras pessoas vão pensar, do que aquelas pessoas podem ver e da maneira que vão interpretar? E eu vou falar uma coisa muito séria com vocês. A maneira como as pessoas nos interpretam é problema delas, não é problema nosso. Se você estiver em paz
com a sua consciência tranquila, faça o que é certo. Faça o que é certo, principalmente perante os olhos de Deus. E você vai ver o resultado. Não se preocupe e nem tente agradar a todos, porque isso é impossível. No segundo subtema vai falar o alvo de nossas dores e humilhação, no capítulo 15, dos versículos 16 ao 20. E ele vai dizer que os soldados zombavam de Jesus por duas acusações. A primeira era a acusação política, de que ele se fazia rei. E segunda é a acusação religiosa, de que ele se fazia filho de Deus. Então percebam, né, como essa questão é séria. Tinha uma questão política e uma questão religiosa. Por isso que Caifás, tinha tanto descontentamento com Jesus. Porque Jesus fazia milagres, ele falava com tanta autoridade, porque ele não só pregava o evangelho, ele não só pregava a obediência, o respeito e o amor a Deus, mas ele vivia isso. Enquanto que os religiosos, não, os fariseus, os saduceus, tantos outros, eles pregavam uma coisa, mas não viviam. Eles pregavam o fardo pesado que Jesus fala no Evangelho de Mateus. E era tão pesado que as pessoas não conseguiam carregar. O manto vermelho e a coroa de espinhos que colocaram em Jesus era uma maneira de ridicularizar Jesus. Eles batiam em sua cabeça, cuspiam nele e colocando-se de joelhos diante de Jesus, adoravam como filho de Deus, mas como forma de zombaria. Toda aquela afronta era demonstração de injustiças, humilhações e frustrações que esses soldados sofriam por parte de seus superiores. E isso ainda assim é hoje. Às vezes, nós olhamos um sistema em que um soldado, um cabo, um militar, ou alguém que está lá na ponta da lança, ele age com indiferença, age com agressividade, com ignorância, com estupidez, e às vezes aquilo é reflexo de alguém que está acima dele que trata ele da mesma forma. E ele reproduz aquele comportamento. E isso também, se nós não conseguimos tomar cuidado com isso, nós fazemos isso também na nossa família. Às vezes nossos pais fizeram algumas coisas, alguns comportamentos conosco, e se a gente não tomar cuidado, a gente acaba reproduzindo. Eu, por exemplo, eu não gosto que grite, eu não gosto de gritar, eu não gosto que grite comigo. Então, todas as vezes que meu filho faz algo de errado, eu me policio, porque meu pai tinha um hábito de gritar, mas era o jeito dele, né? Um homem, um português. Então ele era uma ótima pessoa, mas ele tinha essa questão, eu não gosto de gritar, então eu me policio para não gritar, e às vezes quando eu vou perceber eu estou falando um pouco mais alto. Então assim somos nós. Às vezes a sua criação, o padrão de comportamento da sua família favorece que você tenha determinadas atitudes, e você tem que tomar um cuidado, porque senão você continua com aquelas atitudes que você tanto não gosta que faça. A cruz na vida cristã. Ainda lá na página 60, na revista do aluno, vai dizer sobre isso. Está lá no capítulo 15, dos versículos 21 ao 42. E ele vai dizer assim, ó: nesse texto, aprendemos que não existe vida cristã sem cruz. Para Simão, a cruz foi imposta. Ele não tinha como não a levar. Né? Como está lá no capítulo 15, no versículo 21. E obrigaram a Simão Cirineu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar-lhe a cruz, ou seja, a cruz de Jesus. Então, nós aprendemos com Simão Cirineu. Simão Cirineu ele não estava no lugar errado e na hora errada. Ele estava no lugar certo e na hora certa. Porque para Jesus não existe coincidência. Tudo está nos planos de Deus. Ah, mas o que está acontecendo comigo não é tão bom assim. Está nos planos de Deus. Pode não ser a vontade de Deus, mas Deus sabia que eu, que você, teríamos que passar por aquela situação para poder amadurecer, para poder aprender. Ah, mas a dor é muito grande. Talvez seja, mas era necessário. E algumas coisas nós aprendemos com essa passagem de Simão Cirineu. Primeiro nós aprendemos sobre o anonimato.
Ali fala um certo Simão Cirineu. A vida cristã, ela só tem um protagonista, um artista principal, é Jesus. Todos os outros são certas pessoas, certos pastores, certos discípulos, certos apóstolos, todos os outros são desconhecidos diante daquilo que Jesus representa. Segundo, essa passagem mostra que a cruz ela precisa ser compulsória, ou seja, não é uma escolha. A cruz na vida do cristão é obrigatória. Cruz representa sacrifício. Aprendemos que para nós a cruz não é opcional. A cruz é compulsória, é obrigatória. Ainda aprendemos nessa passagem que a vida cristã tem propósitos. Era comum, a revista fala assim, era comum o trabalho temporário no campo, para despesas da viagem dos judeus que viam as festas. Simão Cirineu, ele vinha do campo e encontra o cortejo de crucificação quando é surpreendido por um soldado. Não é coincidência. Faz parte dos insondáveis planos de Deus. O que Deus tem reservado para cada um vai se cumprir no tempo dele, na vontade dele. E nós não conseguimos ter controle sobre isso. Ainda aprendemos que é preciso envolvimento. Não existe lugar na vida cristã para espectadores. Vida cristã tem a ver com envolver-se, com vestir a camisa. Crente que não tomou a sua cruz ainda, significa que ainda não abraçou a fé. Como está lá em Gálatas, no capítulo 2, versículo 20. É preciso ter compromisso com a cruz. É preciso ter compromisso com Jesus. Essa passagem ainda nos revela que a vida cristã, a cruz na vida cristã, ela precisa ser contagiante. Jesus, ele morreu com um grito de triunfo em seus lábios, na hora nona, que são as 15 horas. A crucificação de Jesus durou cerca de 6 horas. Só que, segundo alguns estudiosos, existiam algumas pessoas que demoravam até 3 dias para morrer. Demorava até 3 dias. E percebam bem, a morte de Jesus até foi rápida, segundo alguns historiadores, para aquele tipo de morte. Foi rápida. Seu grito foi uma citação do Salmo 22, no versículo 1. Eloi, Eloi, lama sabachthani, que vai ser traduzido, Deus meu, por que me desamparaste? Sua maior agonia não foi física, mas a agonia da alma, quando tomou sobre si a culpa de todo mundo. Jesus experimenta a dor da angústia. E a Bíblia fala que após a crucificação, naquele momento que Jesus morre, que ele entrega o seu espírito ao Pai, as trevas tomam conta. O que antes era dentro dele, agora se tornou externo. A própria natureza traz as trevas para que nós possamos entender que viver sem Jesus é um mundo escuro, é um mundo sombrio, um mundo em trevas. E é interessante porque essa passagem do aramaico, Eloi, Eloi, alguns estudiosos dizem que naquele momento, aquele grito de Jesus foi confundido, em vez de Deus meu, mas um chamamento de socorro a Elias. E na tradição judaica, Elias poderia ajudar, poderia socorrer as pessoas, poderia até ressuscitar as pessoas, segundo eles acreditavam. Foi por isso que nesse momento eles deram uma esponja embebida com vinagre, porque o vinagre ali não era para amargar a boca de Jesus, era um anestésico, analgésico. Eles eram usados para tentar ver se conseguia durar um pouco mais a vida de Jesus, para ver se cumpria a profecia, né? O que eles acreditavam sobre o pedido de socorro a Elias. Então é interessante, porque quando
eles fazem isso, eles fazem no intuito de prorrogar, de postergar a morte de Jesus. Mas Jesus logo em seguida morre. Então percebam bem, tudo tinha um propósito. Tudo tinha um propósito. Às vezes o que nós passamos, nós olhamos e falamos, Senhor, está doendo muito. É muito sofrimento, é muita angústia o que eu estou passando. Talvez seja. E é para isso que serve os irmãos. Para a gente estar apoiando um ao outro. Para a gente viver a dor do outro. Chorar e sorrir com os irmãos. Não é somente para chegar e ter um momento de confraternização e de alegria na igreja. É viver sim. É viver uma vida de doação, é viver uma vida de amostra do que é ser cristão. Se nós não conseguirmos fazer isso, fica muito difícil desenvolver esse caráter cristão na nossa vida. O tema seguinte vai falar sobre uma tumba nova, que está lá no capítulo 15, dos versículos 43 ao 47. Diz assim, lá na página 61 da Revista do Aluno, do lado esquerdo: Jesus morreu às 15 horas, numa sexta-feira, e no dia seguinte era sábado. Portanto, poucas horas para o Shabá, que era o sábado. Depois das 6 da tarde entraria em vigor a lei do sábado e não se poderia fazer nenhum trabalho. Nenhum sepultamento poderia ser feito após as 18 horas, que seria às 6 da tarde. Por quê? O dia era contado pela claridade do sol. Quando o sol se punha, significa que aquele dia terminou e já iniciaria o dia seguinte. Naquele tempo não existia luz, né? Luz elétrica, não existia essa contagem do tempo como nós temos hoje. Então, às 18 horas, com o pôr do sol, encerraria aquele dia, já daria o dia seguinte, que seria sábado. Então, naquele momento, né, José de Arimateia pede o corpo, né, a Pilatos, pede o corpo de Jesus a Pilatos, e é interessante porque ele corre, ele se apressa para enterrar Jesus, para sepultar Jesus, antes das 18 horas, antes das 6 da tarde, por conta dessa questão da tradição judaica, do pôr do sol. Agora veja o cuidado, porque ele sabia que se passasse, ele só poderia no outro dia. Vejam que cuidado. Vejam que cuidado. E essas atitudes de José de Arimateia, né, ele vai estar refletido lá no versículo 42. Vai dizer assim, ó, 42 e 43. Ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, véspera de sábado, vindo José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Esse não se preocupou com a sua reputação. Pilatos entregou Jesus mesmo sabendo que ele era inocente. Porque o que Jesus estava sendo acusado é por uma violação de uma lei judaica. E os romanos não aplicavam pena de morte para a violação de uma lei judaica. Eram legislações diferentes. Perceberam? Por que Pilatos não poderia condenar Jesus? Porque era uma questão religiosa. Jesus não havia cometido nenhum crime perante a legislação romana. Pilatos era governador romano. Então ele não poderia ser condenado à morte pelo tribunal romano, por isso ele infringiu uma lei judaica. Percebe como é que agora as coisas começam a se esclarecer? E as atitudes de José de Arimateia revelam algumas coisas. Por exemplo, destemor. Ele teve a coragem de enfrentar Pilatos. Ele pediu o corpo de Jesus. Mas ele já havia se convertido. O Espírito Santo já havia tocado o coração dele. E é assim. Quando o Espírito Santo invade o nosso coração, quando nós permitimos que ele se aposse da nossa vida, até o que parece mais difícil se torna tão simples.
A nossa racionalidade, a nossa razão fica sempre perguntando: e se? E se? Mas e se não der certo? E se eu for ajudar aquela pessoa e ela for ingrata comigo? E se aquela pessoa não quiser ajuda? Isso não é problema seu. Se o Espírito Santo mandou você fazer, faça. Simples assim. Se Deus tocou no seu coração para fazer, faça. Ah, mas nós vamos correr riscos. Ser cristão é correr risco. Acordar é correr risco. Dormir é correr risco. Você pode dormir e não acordar. Simples assim. A vida é correr riscos. Aquela tumba, ela deveria ser de um nobre. José de Arimateia fez a tumba para ele, um homem rico, um homem de poder, um homem do sinédrio. Mas ele abriu mão da honra que ele teria para dar honra a um maldito. A Bíblia fala que aqueles que eram crucificados no madeiro eram tidos como malditos. Percebam como isso é sério. José de Arimateia abre mão da sua honra, daquilo que ele teria de mais precioso na sua morte, para dar lugar a Jesus, como forma de honrá-lo. A outra questão que isso revela é o investimento. José de Arimateia, ele usou seus recursos para demonstrar seu amor. Ele investiu seu patrimônio, ele investiu a tumba nova, ele investiu seu dinheiro na compra de linho, ele investiu seu tempo em envolver o corpo em lençóis. Então, deixa eu te explicar aqui um princípio básico. Investir em Jesus é o melhor investimento que você pode fazer. Porque quando você investe em Jesus e nas coisas simples, eu não estou falando com seus bens, eu estou falando com o seu tempo, eu estou falando aqui com o seu dinheiro também, mas investir tempo, investir o propósito de estar junto, em oração, em meditação, na leitura da palavra, na ajuda ao próximo. Todas essas são formas de você investir na obra, no reino. Uma outra questão que é trabalhada aqui é a honra. Muitos tinham honrado e declarado o amor ao Senhor quando viram seu poder realizando milagres. Mas José de Arimateia, ele honrou a Jesus quando Jesus estava morto. Teoricamente, ali estava um homem que foi vencido e humilhado. E é nesse momento que José de Arimateia vai e honra Jesus, quando Jesus não pode lhe dar nada, teoricamente. Ele decide honrar Jesus pelo que ele é, por quem Jesus é, e não pelo que Jesus poderia fazer. A ressurreição. A ressurreição está lá no capítulo 16, nos versículos 1 ao 10, ele vai falar que a ressurreição de Jesus nos faz refletir sobre nossos papéis no serviço do Mestre. Essas três mulheres, nessa passagem das três mulheres, ela vai chegar e vai falar sobre essa questão da ressurreição de uma forma que poucas pessoas pararam para refletir. Porque se vocês perceberem, logo aqui no 16, do 1 ao 10, ele vai falar, passado sábado, no versículo 1, passado sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. No 2, e muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. 3, diziam umas às outras, quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? Ou seja, elas foram lá, elas compraram material para poder embalsamar, para poder usar aromas, para poder colocar em Jesus. Só que, se você perceber, no capítulo 15, no versículo 47, vai dizer assim, ora, Maria Madalena e Maria, mãe de José, observaram onde ele foi posto. Nesse momento, os apóstolos de Jesus já tinham saído fora. Sabe quem ficou? As mulheres. As mulheres que ficaram. E as mulheres não serviam como testemunho naquela época, porque elas nem eram contadas no censo.
Foram elas que ficaram. Foram as mulheres que realmente tinham ali aquela fidelidade, aquela lealdade. Então percebam bem, essas 3 mulheres, elas deram algumas lições que nós precisamos aprender. Primeiro, elas investiram em Jesus. A revista diz que no verso 1 era o ato de desembolsar. Elas compraram e usaram seus recursos para comprar ungüentos e especiarias para ungir o corpo de Jesus. Então a revista diz aqui, amor que o bolso não se compromete é amor descomprometido. É amor descomprometido. Priorizar. Essa atitude revela que elas priorizaram a Jesus. Como está lá no versículo 2. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Elas fizeram a primeira coisa do dia, elas foram ao túmulo. Sabe o que nós aprendemos com isso? Não comece o seu dia sem antes falar com Jesus, sem antes buscar a Jesus. Ore a Ele. Senhor, muito obrigado pela noite de sono que eu tive. Muito obrigado, Senhor, pelo leito que eu tive para dormir, pelo teto que eu tive para me abrigar. Às vezes isso é tão automático que a gente esquece de agradecer. Então vamos ser mais gratos a Deus. Ah, mas eu perdi o que eu tinha. Mas e quando você tinha, você agradecia por isso? Seja grato. Se você ganhar, seja grato. Se você perder, também seja grato. Porque nós temos que aprender as duas coisas. Como Paulo falava. Né? Eu sei adorar, eu sei ser fiel no muito e no pouco. Quando eu tenho e quando eu não tenho. Nem tudo na vida vai ser um mar de rosas. As dificuldades vão vir, a enfermidade vai vir, a morte vai vir. E se por conta dessas circunstâncias a gente parar de adorar a Deus, a vida perde o sentido. A vida perde o sentido, com certeza, meus irmãos. Tal serviço, ou seja, de priorizar Jesus, tal serviço, que era ungir o corpo, não podia esperar. E como está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 33, nós primeiros devemos buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus. Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Terceiro, perseverar. Elas levantaram cedo, essas 3 mulheres, compraram as especiarias e foram ao túmulo e disseram: quem nos removerá a pedra? Estranho, né? Depois de tanta fé, de tanta demonstração, elas olham e falam assim, mas tá, compramos as especiarias, compramos o unguento, as essências, mas quem vai remover a pedra para que nós possamos passar isso no corpo de Jesus? Aí vem a dificuldade, né? Talvez se fosse eu ou você, nós falaríamos o quê? Melhor deixar quieto. Não tem como resolver, eu não vou conseguir tirar aquela pedra. Os soldados, eu não sei se vão deixar nem eu chegar perto. Afinal de contas, tinham 2 sentinelas na tumba, no túmulo de Jesus. E aí é nessa hora que a gente precisa entender que a parte que cabe a nós, nós fazemos. A parte que cabe a Deus, deixa. Ele vai fazer um milagre. Se for da vontade dele, ele remove os sentinelas. Se for da vontade dele, ele remove a pedra. Se for da vontade dele, ele remove os obstáculos. É esse Deus que nós servimos. Então não fique pensando, não fique racionalizando coisas que pertencem ao Senhor. Entenda isso. Eu sei que a preocupação é louvável se preocupar. Ah, mas se o dinheiro acabar, e se eu não conseguir, e se acabar a igreja, e se acabar isso, e se acabar esse ministério, e se eu não tiver dinheiro para colocar gasolina... Irmãos, isso não cabe a nós. Isso cabe ao Senhor. Ele é o Deus da provisão. Ele é que sustenta a casa dele. Ele toca o coração das pessoas. Então, se você não quer,
dizimar, se você não quer ofertar porque seu coração está preso nisso, eu não vou dar o meu dinheiro porque o meu dinheiro não está sendo bem administrado, não está sendo bem gerido. Deixa eu falar uma coisa para você, não dê. Não dê. Porque Deus vai mandar outro para dar. É simples assim. Deus não precisa do seu e do meu dinheiro. Mas a obra dele não para. A obra dele não para. Poderiam tantas outras pessoas ter feito a mesma coisa que essas 3 mulheres. Mas Deus enviou essas 3 mulheres para fazer. Do mesmo jeito que Deus mandou que retirasse a pedra. É simples, irmãos. O que é de Deus, Deus faz. O que é a nossa parte, nós precisamos fazer. Outra coisa que nós aprendemos é sobre atentar. No versículo 4 ao 6, o texto diz que elas levantaram os olhos e olharam com atenção para descobrir que o grande empecilho que podia detê-las havia sido removido. A pedra já não estava mais na frente do túmulo. Percebam bem, é assim que Deus faz. Você faz a sua parte, Ele mandou você fazer, faz a sua parte, que Deus vai fazer a parte dele. O milagre é por conta dele. Quando Deus fala a Moisés, continue marchando e quando chegar à beira do mar, toque com o cajado. Simples assim. Talvez eu e você falarem assim, eu não entendi. Eu vou continuar marchando mesmo sabendo que o exército está vindo atrás, o exército faraó, e vai morrer todo mundo. E eu vou para a beira da água, ou seja, vai morrer todo mundo afogado, então ou a gente morre pelo exército, ou a gente morre afogado. Mas aí entra a questão da fé. A sua parte é continuar marchando. A sua parte é obedecer ao Senhor. E permitir que Deus faça o que Ele tem que fazer na sua vida. Não tente entender isso por razão, isso é uma questão de fé. Por favor, entenda, isso é uma questão de fé, não é razão. Jesus venceu a morte, e aquelas 3 mulheres seriam as primeiras a saber que vivo Jesus está para todo sempre. Glórias a Deus. Jesus vive, a cruz está vazia, Ele ressuscitou. E a última coisa que nós aprendemos com essa passagem dessas 3 mulheres é a proclamar. Deus concede o privilégio àquelas mulheres não só de saber em primeira mão da ressurreição, mas também de anunciar que a morte foi vencida pelo Senhor. A notícia que mudaria em definitivo o mundo estava pela primeira vez nos lábios daquelas mulheres. Note que como a mulher não tinha importância política nem social naquela época, você colocar isso no Evangelho é correr o risco de desacreditar o Evangelho. Se tivesse falado que o governador presenciou, que a pedra havia sido retirada, se falasse que um centurião havia presenciado que a pedra fosse retirada, isso teria um valor muito maior do que o fato de 3 mulheres terem percebido que a pedra foi retirada e que havia um homem vestido de branco dentro da tumba. Percebe? Mas as coisas de Deus são assim. Jesus, ele é assim. A gente pensa, a gente imagina dessa forma, porque nós somos humanos. E Jesus vai lá e contraria tudo aquilo que nós pensamos e faz do jeito dele, porque ele é o próprio Deus. A missão continua. Esse é o último subitem, que está lá no capítulo 16, dos versículos 14 ao 20, que vai dizer: temos aqui, neste final do Evangelho de Marcos, o que a igreja deveria fazer aqui na terra enquanto Jesus não vem. Missões é a missão da igreja, como está lá no versículo 15. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ou seja, não cabe a nenhuma instituição na terra o que cabe somente à igreja. Pregar o evangelho a toda criatura, contar a história das boas novas de Jesus àqueles que nunca a ouviram. Segundo, o batismo do salvo. Está lá no versículo 16. O batismo é para os que são salvos e não para os que serão salvos. Batismo não salva, mas batismo é a declaração pública
da sua confissão de fé em Jesus Cristo. O batismo por imersão, que é o nosso caso, nós entendemos como a morte da velha criatura, do velho homem, e o nascimento do novo homem. Se você perceber isso, e você realmente acreditar e trabalhar para que isso aconteça, porque todos os dias nós precisamos matar o velho homem e deixar o novo homem ressurgir. O nome disso é santificação. É você permitir que o Espírito Santo guie a sua vida. Então, quando você estiver em dúvida se você ou a outra pessoa está errada, procure ver o que a Bíblia diz sobre isso, o que a palavra de Deus fala sobre isso. Então, se a Bíblia manda perdoar e você não quer perdoar, entenda e admita que é você que não quer, porque a Bíblia manda você perdoar. Mas eu vou perdoar quem me fez mal? A Bíblia manda você perdoar. Ah, mas eu não quero. Tudo bem, você tem o direito, mas a Bíblia manda. O que você não pode é usar a palavra de Deus, distorcer a palavra para poder agir em seu favor. Isso você não pode fazer. E isso, infelizmente, nós temos assistido. A palavra de Deus, ela é imparcial, ela é soberana. Ela está acima da nossa opinião. A missão da igreja, a ordem para a evangelização, também vai dizer que é a libertação para o aflito. A mensagem do evangelho tem o poder de libertar as pessoas das algemas do pecado. A tarefa da igreja é ser instrumento de Deus para promover cura e libertação aos enfermos do corpo e da alma. A igreja é para isso, para proclamar as boas novas e trazer cura e libertação do corpo físico e da alma. Por isso que por mais que nós façamos serviço social, assistência social, sempre nós precisaremos fazer o apelo. Você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Você se arrepende dos seus pecados? Você tem consciência de que você é pecador? Que você merecia, assim como eu, nós merecíamos o inferno? E existe alguém que morreu naquela cruz pelos nossos pecados? A igreja, ela tem imunidade, ela deveria ter imunidade contra o mal. Está no versículo 18. A convicção de que a igreja tem poder para enfrentar e lidar com os males já é perceptível ao longo da história, nos seus mais de 2000 anos. A divinal presença. A igreja nunca estaria sozinha na realização da obra do Senhor. Jesus sustenta, instrumentaliza e triunfa sobre a sua igreja. Entendeu? Jesus sustenta, instrumentaliza e triunfa sobre a sua igreja. Ele é o nosso guia, o nosso modelo. Ele sustenta a igreja. Então, o nosso olhar humano, ele tem que trabalhar em cima das coisas que são concretas. Aquilo que é obra de Deus, deixa que Deus dá a solução, dá a direção. Nós só precisamos estar sensíveis à voz do Espírito. Não devemos só usar a razão. A razão, sim, mas a razão não pode ser maior do que a fé, e nem a fé maior do que a razão. Precisa haver um equilíbrio. A razão, se estiver muito acima da fé, isso leva a não crença. Se a fé estiver muito acima da razão, isso leva ao fanatismo. Então é preciso ter equilíbrio entre razão e fé. E assim termina o Evangelho com a mensagem de que a vida cristã é a vida vivida na presença e no poder daquele que foi crucificado e ressuscitou. Esse é Jesus Cristo. Ele ressuscitou. Ele vive. Ele transforma vidas. Ele salva. Ele cura e ele liberta. Eu creio nisso. E tenho certeza que agora, entendendo um pouquinho mais, você também vai alimentar a sua fé, vai renovar a sua fé, tendo a firme convicção de que esse Jesus,
que morreu naquela cruz por nós. Ele vivo está. E Ele todos os dias está disponível para nos libertar dos nossos pecados. Um ótimo domingo. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe o seu lar e a sua família. Fique com Deus.